ela é complexa de analisar para você entender várias coisas, mas o que a simplicidade é fruto de destilação longa de várias coisas. Né, no final das contas, o que sobra é simples, o difícil é ter certeza que o que você está falando que é simples vai funcionar. Né? A Porto é uma operação excelente. Né? A gente fala de empresas quality, para mim, Porto é um exemplo brasileiro de empresa quality. Se você olhar histórico longo dela, 20 anos para trás, a empresa oscila entre ganhar pouco dinheiro ou muito dinheiro. Esse negócio não dá prejuízo. Em vários ambientes macroeconômicos terríveis, ela passa sem tomar prejuízo. Caixinha resiliente dela ali é É, 40% da extremamente tese. resiliente. A gente avaliou até como é que é a evolução de market share nesse setor. A Porto foi ganhando market share, mas é uma mudança bem lenta. Geralmente, quando você vê uma indústria que o market share é estável e o retorno sobre o capital investido é alto, quer dizer que existe vantagens competitivas sustentáveis, que é o moat do Warren Buffett. Então, isso existe em seguradoras aqui no Brasil, seguradoras de alto. A Porto sempre ganhou dinheiro, sempre foi aumentando o market share. Hoje ela tem 28% de market share em seguro de alto. E tá lá, é quase uma reta, vai subindo devagarzinho. É a Geico brasileira. É. Tem algumas coisas que a gente identificou como vantagens relevantes que nos trazem segurança que essa operação vai continuar sendo muito boa. Uma delas é a questão de escala mesmo. Para você oferecer seguro de automóveis, você tem que lidar com a operação ali de guinchar os carros, consertar os carros. Isso depende de você ter um market share alto na região onde você opera. É um conceito meio estatístico, mas se você tem um grande volume de clientes, é mais fácil você manter uma grande rede de oficinas mecânicas que vão consertar o carro que quebrou e atender seu cliente rápido, porque tem sempre uma perto. Se você tem pouco cliente, não tem como você manter essa rede grande. Então, o cara que é maior tem mais vantagem. O custo de atendimento dele é mais baixo. Isso é uma coisa muito difícil da competição quebrar. Outra coisa que é um pouquinho mais intangível, mas é perceptível, a Porto cultivou ao longo de décadas uma fama boa com os clientes. Ela atende bem, atende rápido, tem os benefícios lá que o pessoal gosta. Então, quando você vai contratar uma seguradora, a última coisa que você quer é ser deixado na mão quando você precisar. Então, a Porto tem uma fé pública de que ela é confiável. E com isso, ela cobra um pouquinho mais do que as outras. E esse um pouquinho mais é margem pura. Né? Só que o cliente aceita pagar, porque você tem lá um carro, você vai pagar, sei lá, 3, 4 mil reais por ano de seguro. Entre pagar 4 ou 4.400, você fala, poxa, pela minha tranquilidade, se um dia eu estiver no meio da estrada com o carro quebrado, ferrado aqui, tudo bem, vai, 400 reais a mais por ano. Cara, 10% a mais de preço é um boost de rentabilidade importante. E tranquilidade do próprio corretor em falar pro cliente dele, pode comprar Porto também, né? Sim. A Porto também tem uma fama excelente com os corretores. Então, paga rápido, paga em dia, Pagar bem. paga bem. Então, os corretores também gostam de vender os produtos da Porto, os clientes gostam de comprar os produtos da Porto. Por isso que essa operação é excelente. Ela tem uma rentabilidade cronicamente alta, que é aquilo que eu falei que a gente procurava, né? Essa é uma operação que a gente está tranquilo de ficar lá bastante tempo, porque é muito difícil ela ter um retorno ruim nos próximos 5, 10 anos. E entrando no aspecto preço, você falou que é muito importante. Quando uma empresa tão excelente assim como a Porto, e há muito tempo excelente, o preço não costuma ser caro nessas horas? Excelente ponto. A primeira vez que eu olhei a Porto foi em 2012 e sempre achei a empresa cara, sempre achei ela excelente, mas sempre cara. O que causou a nossa chance de entrar barato nessa empresa que a gente gostava há muitos anos? Quando veio a pandemia, por causa do lockdown, os carros pararam de circular nas ruas, pararam de trombar uns nos outros. A sinistralidade, que é o custo que a seguradora tem com os eventos de acidente e tal que ela tem que cobrir, caiu muito. E como a pandemia durou tempo pra caramba, eles começaram a precificar nos níveis de sinistralidade da pandemia. Então começaram a cobrar mais barato nas apólices de seguros. Quando a circulação de carros voltou, eles ficaram com uma safra ruim. Uma safra de seguros vendidos a preço baixo. Aí teve essa questão da volta do volume de acidentes e também os preços dos carros dispararam. E ficaram com rentabilidade ruim naquelas safras. Tá? Nesse momento que ela caiu muito. Só que a gente olhava aquilo e falava assim, poxa, o que seguradora vai fazer? É igual o banco aqui no Brasil. É um mercado de oligopólio, extremamente racional, extremamente profissional. Vão reprecificar esse negócio. Eles não vão ficar Uhum. tomando
prejuízo ali porque o preço do mês passado estava errado. O preço do próximo mês vai ser bom. Existe uma incerteza de se você vai perder clientes com isso ou não, aumentando o preço, né, por questão de elasticidade de demanda. Mas que a rentabilidade ia voltar era quase que certo. E melhor que isso, é difícil você saber quando vai acontecer. A gente sabia que ia acontecer em mais ou menos 1 ano, porque é o prazo da pólice de seguro. Mas no momento que ele reprecificasse, a safra ruim acaba depois de 2 meses. Então, foi uma oportunidade que ficou no mercado por vários meses. Não era uma tese super difícil de entender, porque essa dinâmica aqui de falar, poxa, ele reajustou o preço, daqui 12 meses vai estar tudo ok, é simples. É que a contabilidade ela é um pouquinho mais difícil, né? Porque você tem os É, prêmios emitidos e os prêmios ganhos. mas se o pessoal sabe fazer essas contas, eu acho que ficou boiando essa oportunidade vários meses, porque tava todo mundo tomando resgate, que o pessoal tava bravo com bolsa. E aí nessa situação é difícil sair comprando coisa Foi nova. quando isso que você... Foi 2022. Então, porque eu A gente lembro, teve, né? a gente teve Porto e também em determinados momentos a gente consegue identificar uma oportunidade em empresas muito cobertas, mas que acabam sendo mal cobertas, né? Na época, a gente, Sim. quando começou a olhar para Porto, o Mate fez um trabalho de ver como é que estavam os relatórios de Modelos. modelos, cobertura de Uhum. Porto, que pô, é uma empresa Grande, grande, sim. importante, mas ninguém estava olhando. Assim, os Sim. modelos Não estavam atualizados. dos grandes bancos, tudo desatualizado. Então, pô, talvez ninguém estava enxergando que essa reprecificação de fato ia acontecer. Porque às vezes na fila de prioridade do analista que cobre e, financial, tem outras várias coisas ali que está Sim. acontecendo que ele precisa olhar. e tem um ponto também de ser um negócio que não cresce tanto no Brasil, né? Seguradora de carro, assim, você tem lá frota, nem todo mundo compra o seguro do carro. Então, assim, é um mercado que não cresce tanto. Então, basicamente, você precisa de preço. É um rouba-monte. E acho que o que vem acontecendo é esse repasse de preço por toda a indústria que causou. E o preço do carro caindo também, né? Acho que o Sim. fato de Localiza estar se ferrando, Movida, tudo, acho que é meio que o inverso do porquê da Porto tá indo bem. Que é também preço de carro caindo, que Sim. ajuda nessa sinistralidade melhorando. De fato, o crescimento de seguro de auto não é muito grande. Existe a outra parte da Porto, principalmente os planos de saúde que estão crescendo muito bem. Mas um adendo aqui, nem tudo precisa de crescimento para ser bom. Ah. A gente colocou lá o crescimento que a gente imagina que vai acontecer, que não é alto. E mesmo assim estava barato. Então, não É tem isso. problema nenhum de comprar uma empresa que só seja muito rentável, que não tenha um crescimento estrondoso pela frente. Me corrija se eu estiver errado, Mate, mas foi a Porto que teve uma dupla atualização de algum sell side saiu de venda para compra. Ah, não me Teve lembro. mas a gente vendeu o Porto já ainda em 2022. A gente segurou um tempão. Ela fez parte do início da carteira, 2022. Seguramos 23. A gente segurou por 23? Seguramos, a gente vendeu no início, final do ano passado e início desse ano. A gente começou a vender principalmente quando o sell side começou a... Quando o cenário começou a melhorar, né? Mas a gente segurou um tempinho. então ficamos bem. Então... A gente ganhou bastante dinheiro com o Porto. Deveria ter segurado. Deveria estar na carteira ainda, mas... Mas acho que foi o momento que o mercado começou a perceber de novo que porque os resultados começaram a aparecer e o sell side começou a atualizar. A nossa tese era justamente essa, a sinistralidade ficou muito ruim, com a racionalidade do mercado, ela ia melhorar. Quando isso aconteceu, a gente acabou... Se materializou a tese, né? Então a gente... Nós tivemos mas uma ainda surpresa achava barato. positiva, que quando nós entramos, não era tão claro que a parte de planos de saúde ia se dar tão bem. E tá se dando muito bem. É a melhor, acho que a melhor seguradora de saúde aí nesse último... Pois impressionantemente, porque é a novata na praça. Mas tá indo melhor do que as tradicionais. Exato.